Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual às sextas-feiras, onde falamos do Livro dos Espíritos. Hoje finalizaremos o capítulo 2 com 3 slides em 2 partes, que vem a complementar o estudo de propriedades da matéria, e terminamos em espaço universal. Em sequência, a gente vai entrar no capítulo 3, a formação dos mundos, com mais 2 slides em 2 partes. Meus irmãos, que possamos estar atentos aos ensinamentos do alto, para que nos conforte um pouco mais nessa nossa jornada terrena. Vamos iniciar nossos estudos. E para dar um pouco de contexto, tá, eu queria relembrar a pergunta 33, que foi a finalização do estudo da semana passada. A pergunta 33, Kardec indaga os espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Como nossa irmã Andréia já fez o estudo da semana passada e entrou nessas questões de magnetização, né? A gente pode lembrar aí da água, do H2O, né? E quando ele diz que tudo está em tudo, tudo que compõe o planeta, né, tem origem do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, né? Sempre, claro, adaptado ao globo, ao planeta criado, né? Essa matéria, molécula primitiva, ela tende sempre à vontade dos espíritos. É uma matéria indivisível que vibra em outro patamar, e por isso no estudo já foi nos falado, né, que a nossa ciência aqui, a nossa visão não consegue ainda aprofundar, a conhecer, a ver, tá? Então, meus irmãos, os próximos slides são bem relativos à ciência, né, como essa passagem toda aqui, que na época, né, e para hoje é bem diferente, né? Já avançamos. E eu não pretendo aqui me aprofundar muito na parte científica, né? Então, hoje temos bastante ferramentas aí que pode nos informar, como o próprio Google, né? E a gente pode estar buscando aí o que a gente necessita. Então, vamos dar sequência aqui na pergunta que Kardec faz na 33A. Essa teoria não parece dar razão àqueles que admitem na matéria apenas duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são somente efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e da direção do movimento? Responde os espíritos. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A força do movimento, né? Força e movimento. Ele quer dizer ali a Kardec, né? Falando de física, que é o ato de puxar, de empurrar, de esticar, por exemplo. E assim a gente coloca a matéria em movimento através da força. E os espíritos dizem a ele ali que sim, né? Que tem fundamento a sua pergunta, porque são essenciais essas características, né? A força e movimento para se fazer as modificações nos elementos primitivos, né? Nos elementos primários. Mas eles dizem que soma-se a isso, né, a disposição das moléculas. Essas feitas, né, que a gente sabe que as moléculas são feitas de átomos que podem criar ou compor um corpo opaco, que não é visto do outro lado, assim, vamos dizer, por exemplo, ou um transparente, que é um vidro, né? Poderemos ver essas propriedades de vidro, né, que colocando uma energia elétrica, né, hoje a ciência, a tecnologia, né, pode tornar isso que é transparente em algo opaco, né? E a tecnologia hoje já pode controlar,
essas questões, né? Muda-se a disposição, né, das moléculas. Essa é a primeira parte, meu irmão. Então meus irmãos, eu vou dar uma parada. Se alguém quiser fazer algum comentário, e a gente segue após isso, tá bom?